Show. Bom, então o tema da nossa aula de hoje aí, né? Áreas de figuras planas. Então a gente vai ver aí retângulo, quadrado, losango, trapézio, essas quatro. Triângulo, a gente vai ver na próxima aula, porque triângulo tem umas formas, tem mais formas de se calcular a área dele. E a gente vai trabalhar com calma só em cima do triângulo, certo? Então hoje a gente vai ver essas daqui, essas quatro, e na aula seguinte, a gente vai ver de geometria, a gente vai ver só do triângulo, certo? Porque a gente sabe que o triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Mas ali é um triângulo quando a gente tem altura, né? Se a gente não tiver altura. E aí tem algumas formas de a gente estar calculando a área do triângulo. E aí vocês vão ver na próxima aula de geometria. Então tá aí um quadrilátero convexo, né? Que é o que a gente vai trabalhar. Os quatro são quadriláteros. Então a gente tem aí a princípio, né? O primeiro, o retângulo, que a gente já conhece, né? Que é base vezes altura, a área dele, né? A base aí no caso é o A. A base é o A, a altura é B, certo? E aí lembra sempre do seguinte, a altura, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus, certo? Com a base. Base e altura, elas têm que ter esse ângulo de 90 graus aí. Se não tiver um ângulo de 90 graus, não pode ser base. Ou não pode ser altura. E aí o retângulo tem algumas propriedades, né? Ó, as diagonais são concorrentes. E é o que significa ser concorrente. São retas que se interceptam, certo? Então tá aqui o pontinho central. Elas se interceptam. O ponto de encontro das diagonais é o ponto médio, ou seja, esse ponto que está aqui no meio, ele divide as diagonais em partes iguais, tá? E todas as quatro partes são iguais, pode dizer que todas estão com dois tracinhos. Ó. Isso significa que esses quatro segmentos de retas aqui são iguais, certo? E a terceira propriedade é que os ângulos são congruentes, né? Quais ângulos? Os ângulos internos dele, ó, todos são de 90. Então, essa é a terceira propriedade do retângulo, certo? Então, área, base vezes altura e essas três propriedades aí, né? Uma que acho que podem ajudar é essa segunda propriedade, né? Que é a primeira e a terceira a gente já tem mais certo, né? A gente sabe que os ângulos do retângulo são de 90. As diagonais a gente consegue ver visualmente que elas vão se cruzar, né? E aí é bom estar atento a essa do meio, essa segunda propriedade aí, que esse cruzamento das diagonais vai separar essas duas diagonais em quatro partes iguais. E aí a gente vem para o quadrado, né? O quadrado ele é bem parecido com o retângulo, né? Só que a base e a altura dele são iguais, ó. Então, é base vezes altura também, só que ambos são iguais, né? Então, A vezes A é A ao quadrado, certo? E aí tem algumas propriedades a mais que o retângulo. As diagonais são congruentes e perpendiculares, certo? Você tem aí duas diagonais e agora quando elas se cruzam, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares, certo? Para quem não lembra, perpendicular é o ângulo de 90 graus. Lá no retângulo a gente não tem esse ângulo de 90 graus, né? Eles eram concorrentes, mas não tinha esse ângulo de 90 graus. O ponto de encontro das diagonais é ponto médio, certo? Então, igualmente ao retangular, ó, esses quatro segmentos aqui são iguais. Os lados são congruentes, ou seja, todos os lados são congruentes, certo? Do quadrado. Os ângulos também são congruentes, né? São todos de 90 graus. E além de ele ser um quadrado, a gente pode dizer que o quadrado também é retângulo e também é losango, certo? O contrário não vale. Mas o quadrado ele é especial, né? Ele é quadrado, ele pode se encaixar como retângulo e pode se encaixar como losango, certo? Só que os outros não se encaixam como quadrado. O quadrado ele é o, digamos assim, o pai, né? Ele é o mais forte. Aí. E aí a gente vem para o paralelogramo, certo? Que é como se fosse um retângulo, só que ele tem essa inclinação aqui, ó. O ângulo interno dele não é de 90 graus, tá? Mas a gente pode transformar, a gente calcula ele do mesmo jeito de um retângulo, ó. Por quê? Esse pedacinho extra que está pontilhado, ó, é justamente esse aqui, ó. Se a gente arranca esse pedacinho aqui da esquerda
e preenche esse que está pontilhado aqui na direita, vira justamente um retângulo, porque o ângulo aqui vai estar reto, ó, tá? Então, um paralelogramo, a gente calcula da mesma forma, base vezes altura. Se a gente não tiver altura, por que a gente pode calcular dessa forma aqui, ó? Porque a gente pode calcular A vezes B vezes seno de alfa. Isso aqui, ó, é o A vezes H. E o H é esse cara aqui, ó, B vezes o seno. E aí de onde é que vem esse B vezes o seno? Esse alfa que está aqui, ó, também está aqui, ó, no triângulo pontilhado, ó, certo? Que essas retas são paralelas, então posso arrastar lá por aquele negocinho de retas paralelas cortadas por uma transversal que a gente viu. Então esse alfa, além de estar aqui, ele vai estar aqui também na direita, né? Nesse triângulo pontilhado. E aí se a gente faz, aqui também é B, né? E aí se a gente faz a trigonometria do triângulo retângulo, né? Quem é o seno de alfa? Seno de alfa é igual ao cateto oposto, certo? Que no caso vai ser o H, dividido pela hipotenusa, que é o B. Então, esse B está dividindo, vai passar multiplicando, é igual a H. Então, você pode ver, ó, que o B vezes seno de alfa é a mesma coisa que H, certo? Então, se você já tem a altura do paralelogramo, bom, aí é base vezes altura, certo? Aqui era para ser A vezes H, né? A vezes H e não A vezes B, né? A vezes H. Deixa eu só... Vou voltar aqui, mas vou manter. Deixa eu ajeitar aqui, ó. É o A que é a base e o H que é a altura. Só que o H a gente pode trocar por seno de B vezes o seno de alfa. Pronto, agora. Certo? Então, se você tiver altura, bom, você já faz direto, base vezes altura. Caso você não tenha altura, você pode fazer utilizando esse lado daqui, né, da esquerda da direita, mas aí vai ter que acrescentar esse alfa aí, o seno de alfa. E aí a gente tem as propriedades do paralelogramo, né, ó. Lados opostos e os ângulos opostos são congruentes, então se aqui embaixo é A, lá em cima é A, se na esquerda é B, na direita também é B, certo? E os ângulos opostos são iguais, então se aqui é alfa, tem outro alfa aqui em cima, ó. E você pode estar verificando isso através das retas paralelas cortadas por uma transversal. Porque se eu estico, olha só para esse pedaço aqui, ó. Essa parte e essa parte aqui embaixo, ó. Esses dois alfas são o quê, ó? Para quem não lembra, esses dois alfas aqui, ó, são alternos internos, certo? Então, mais uma forma de mostrar que, de fato, esse cara aqui é alfa. Tá? Então, os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. São congruentes, né? E o ponto de encontro das diagonais é ponto médio. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz para não ficar... Ele disse que o ponto de encontro das diagonais também é ponto médio. Certo? Então, essas são as propriedades do paralelogramo. E aí a gente tem o losango, certo? E aí quais são as características do losango, né? Primeiro, a forma de calcular a área dele é o produto das diagonais dividido por 2, certo? Então, uma diagonal, esse Dzão aqui, ó, é a diagonal maior, essa reta roxa aqui. E temos também a diagonal menor, que é essa reta aqui na vertical. Se vocês olharem bem para esse losango, vocês de cara aí, ó, só vocês olharem só aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se por acaso você consegue calcular a areazinha desse triângulo retângulo,
de qualquer um desses, certo? Se você tem esse trecho aqui, ó, x da diagonal, só uma parte diagonal, você tem esse valor de A aqui, você consegue calcular a areazinha desse retângulo. Se você consegue calcular a área desse retângulo aqui, desse triângulo, que diga, desculpa, desse triângulo, você pode multiplicar ele por 4, porque todo losango será dividido em 4 triângulos retângulos, certo? Então, a outra forma aí também, você está calculando a área do retângulo, do losango. E aí, vocês podem estar usando isso para outras coisas, né? Tipo, ver a medida do triângulo, o perímetro de um triângulo aqui dentro, o perímetro do losango. Então, para descobrir se ele der só um trecho da diagonal maior e um trecho da diagonal menor, você consegue descobrir o lado do losango através de Pitágoras, tá? Então, o triângulo retângulo aí é o melhor que tem, né? Se ele der o ângulo aqui em cima ou embaixo, certo? Então, vocês têm como brincar bastante aqui com esse triângulo retângulo para manusear o losango todo, né? E ele tem algumas propriedades, ó. As diagonais são perpendiculares entre si e são bissetrizes dos ângulos internos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, se esse cara é bissetriz, ó, aqui é alfa, aqui também é alfa, certo? Os ângulos opostos são congruentes aqui na terceira, ó. Então, do outro lado é a mesma coisa, alfa e alfa, certo? E também vale para aqui, para baixo, para cima. Beta, beta, beta e beta, certo? Uma propriedade bem importante aí. Os lados são congruentes, né? Vocês já estão conseguindo ver aí. Todos os lados são A. E o ponto de encontro das diagonais também é ponto médio, né? Ou seja, cada partezinha roxa dessas são iguais e as duas partes em vermelho também são iguais, tá? O losango é uma figura com bastante propriedades e boas propriedades, né? Que ajuda bastante a gente. Tá? E aí, só mais uma vez, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Joia? Se alguém for com alguma dúvida aí, alguma figura, já sinaliza, tá? Já, já dá uma lua aí pra gente ver. E aí a gente chega na última, que é o trapézio. Foi alguém daqui da turma que me perguntou quando é que chega a geometria espacial. Tem alguém que tá, foi alguém que tá aqui, não lembro exatamente. Se foi alguém, avisa aí. Lembro que alguém tinha me perguntado quando é que ia chegar. Bom, e aí a gente tem o trapézio, que é a nossa última figura que a gente vai ver agora, certo? E aí como é que é formado um trapézio, né? As bases do trapézio, agora a gente tem duas bases, porque o quadrado era o mesmo valor, né? Tanto na base inferior e a base superior, as duas bases eram iguais, no retângulo as duas bases eram iguais, no paralelograma as bases eram iguais, só que aqui no trapézio a diferença é justamente essa, né? A gente tem duas bases diferentes, ó. A gente tem a base maior e a gente tem a base menor, beleza? E aí como é que a gente vem calcular a área desse trapézio, né? Ó, a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Tá? E aí o trapézio ele tem duas propriedades que pode estar ajudando a gente. Ó. A primeira é a base média. O que é a base média? A base média é só essa partezinha aqui da área. Ela não tem a multiplicação pela altura, certo? E aí o que é a base média? É você encontrar o ponto aqui, ó, justamente bem no meio aqui, ó, e fazer uma base bem no meio do trapézio. Isso aqui seria a base média, né? Se a gente considerar que esse lado aqui é igual a esse, e esse é igual a esse, certo? Então essa é a base média. Aí quando a gente for subir a base. E a mediana de Euler, que a gente não é tão usual assim, né? Pelo menos eu não me lembro de ter visto em prova de Enem. É o seguinte, né? Quando a gente traça as diagonais, a mediana de Euler é esse trechozinho aqui, ó.
É esse trechozinho aqui, ó, a mediana de Euler. Tá? Não é tão usual, como eu falei, não lembro de ter visto nenhuma questão de Enem a gente usar isso até hoje, mas é uma das propriedades do trapézio, beleza? Bom, feito isso, né? Visto aí todas as áreas das figuras planas que a gente vai usar, basicamente aí foi jogo rápido, né? 15 minutos. E aí, o resto do tempo agora a gente vai fazer exercício para estar praticando. Vamos lá. Primeira questão aí, ó. Uma pessoa pretende adquirir um terreno de esquina para construir sua casa. Porém, ela não sabe a área do terreno. As únicas informações disponíveis são que o terreno possui o formato de um trapézio retângulo, com um dos seus lados medindo 10 metros e o outro medindo 24. Além disso, o ângulo entre esses lados é de 120 graus, conforme a figura a seguir. Qual é a área desse terreno? Bom, pessoal, uma informação importante aqui, ó, tá? É importante vocês marcarem as partes importantes da enunciado. Primeira coisa, eu já te disse aqui, ó, que isso aqui é um trapézio retângulo. Aí o que vier a ser um trapézio retângulo? Retângulo lembra o quê? Ângulos de 90 graus, né? Então, se é um trapézio retângulo, é porque esse lado de cá, ó, são de 90 graus, ó. Esses dois ângulos aqui, ó. E aí o que é que a gente pode estar fazendo? A gente tem que encontrar a altura desse trapézio para poder fazer a área, né? Já que ele quer a área do trapézio, né? Todas as informações já estão aqui na figura, o 10, o 24 e o 120. E agora a gente tem que calcular a altura desse trapézio aqui, né? Que aí a gente pode aplicar na formulazinha lá e descobrir a área. Alguém tem alguma ideia de como descobrir esse H aqui? Alguém quer dizer assim, o que tentaria fazer vendo isso aí? Essa é a hora, hein? Vamos lá. Então, vê só. Essa altura H aqui, ó. Que tá aqui na esquerda. Eu vou arrastar ela aqui, ó. Para a direita. E aí, por que eu vou fazer isso? Bom, se eu tô arrastando ela para cá, ela vem com o mesmo ângulo, certo? Ó, 90. Logo aqui em cima, consequentemente, ó, no lugar desse 120, vai ter que ser 90. Ou seja, ele era 120, eu fiz uma divisão ali, coloquei 90, logo para esse trecho aqui, ó, sobrou 30, certo? Eu arrastei a altura que estava lá na esquerda, arrastei ela aqui para a direita e deixei com ângulo 90, né, e 30, né? Separei o 120. E aqui, como eu fiz um retângulo, né? Se lá em cima é 10, aqui embaixo também é 10. O que está faltando para eu descobrir, né? Ó, eu também não tenho esse valor aqui, ó, de baixo, né? E eu continuo sem minha altura ainda. Ok, agora a gente tá num triângulo retângulo, né? Agora eu consigo descobrir algumas informações aqui. O que é que eu posso aplicar aí para descobrir, por exemplo, ou esse X ou esse H? O que é que eu posso fazer aí? Você tem um ângulo de 30 agora. O que é que a gente pode fazer com esse ângulo de 30? Ah, lembra lá agora, né? Trigonometria do triângulo retângulo, né? Para quem não lembra, né? É o SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Deixa eu ajeitar aqui.
E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, a única coisa que a gente tem na figura é a hipotenusa, o cara que está oposto ao ângulo reto. Tá? Então, como eu quero descobrir um dos dois aqui, né? Tanto faz eu usar o seno como o cosseno. Eu vou descobrir um dos dois. Tá? Então vamos usar primeiro o seno. Seno, cosseno. Então vamos fazer aqui, ó. Seno de 30 vai ser o que? O cateto oposto. Quem é que está oposto a esse 30? Quem está oposto a esse 30, ó, é o x que está lá embaixo. Então vai ser x sobre 24. Aí quem é o seno de 30, né? Seno de 30 é 1 sobre 2. É importante que vocês lembrem da tabela, certo? E aí vai ficar 24 sobre 2. X vai ser igual a 12. E aí, ó, um detalhe importante. Pode ver, o x na figura aqui, pela minha montagem, ele está menor do que o 10, né? Mas o x deu 12. Não quer dizer que está errado não, tá, pessoal? Isso aqui pode ser só uma questão que a figura pode estar fora de escala, ok? O x aí é 12 de fato. Ok, já encontrei meu 12. Com isso eu tenho uma base maior, né? Que era 10, agora eu encontrei meu x. Juntando isso aqui tudo, eu tenho minha base maior, que é 22, né? O 10 mais o 12. Então já encontrei no lado aqui de baixo todo. Então já tenho a base maior, eu já tenho a base menor. O que está faltando agora é justamente o... Está faltando é justamente a altura, certo? E aí, como eu já usei o seno, agora eu vou usar o cosseno, né? E aí, por que eu vou usar o cosseno? Porque esse cara aqui, o H, né? Ele é o cateto adjacente ao 30. Então, cosseno de 30 vai ser igual a H sobre 24. Raiz de 3 sobre 2, né? Vai ficar 24. Raiz de 3 sobre 2. Aí 24 dividido por 2, 12. Então temos que H é 12 raiz de 3. Agora fechou, né? Já tenho bases, base maior, já tenho base menor, já tenho altura. Então já tenho todos os elementos necessários para que a gente venha calcular a nossa área aqui, ó. Base maior mais base menor. Opa. Vezes a altura. Então vamos lá. Quem é a base maior? A base maior é 22. A base menor é 10. A altura 12 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Eu vou ter 32 vezes 12 raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou ter aí, ó. No final aqui eu posso simplificar. 12 por 2 dá 6. 32 vezes 6 dá 192 raiz de 3. Essa é a área do trapézio, certo? Se a questão vier dando raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Aí você substitui para poder fazer o cálculo, certo? Se a questão por acaso não der, provavelmente nas alternativas vai estar com a raiz. Ok? E se deu com raiz e a questão não deu, que é para substituir, você substitui, faz o cálculo para garantir, acho que tem grande chance da questão ser anulada, certo? Porque quando é para substituir, a questão vem avisando, substitua. Então, 192 raiz de 3. Se a gente for substituindo, isso aí dá aproximadamente 332,16. Aí metros quadrados, tá? Não esquece que a unidade é ao quadrado, já que a gente está falando de área. Se for em centímetro, centímetro ao quadrado. Se for em metro, metro ao quadrado.
Beleza? Alguém ficou com dúvida nessa questão aí? Se alguém ficou com dúvida aí, avisa. Por mim tá de boas. Acho que pra todo mundo, né? O pessoal aí tá. O pessoal é bem caladão. Então vamos embora pra Mas eu próxima. sou suspeita pra falar, né? Tu resolve todas aí. Já monitora de matemática. Olha, se der um dia eu não responder, pode procurar a Ju aí. Ela responder vocês. É uma zoeira, tô respondendo direto. Essa semana eu demorei aí pra responder o pessoal. Muita atividade aí nas escolas. Mas consegui, né? Vamos lá. Deixa eu dar uns minutos aí pra vocês tentarem essa. Questão diária aí. Só ver o raciocínio aí, entender o que a questão tá dizendo. Ô, Arthur, Opa. tu podia fazer como a Newton tá fazendo. Ele tá lançando um simulado pra gente toda semana só pra mandar pra ele as questões, por exemplo, em Word. As respostas. O gabarito por Word. Ele bota o PDF no Class e bota um prazo para poder entregar, mas só com, por exemplo, com as letras. Só o gabarito. Isso. Aí manda o gabarito via Word para ele pelo Class. No caso, essas listas que eu passo pra vocês, né? Que é de média 10, 12 questões, né? Isso. Ju, Pronto, tem já. misericórdia de nós, tem pena da gente. Oi? Tem pena da gente, por favor. Tenho pena nenhuma. Quero que todo mundo passe no Enem. As questões eu já passo, né? Eu só não cobrava o gabarito. Mas pronto, pode ser. Eu fico colocando lá, e aí eu coloco como data de entrega. Geralmente, é que nossa aula mudou, era a sexta, agora ficou na quinta, né? Eu acredito que vai ficar fixo na quinta, não tenho certeza ainda. Mas aí eu fico colocando para terça-feira ou para quarta, Coloco para quarta-feira a entrega. Ou então eu coloco com 2 semanas, né? Porque geralmente a gente alterna álgebra e geometria. Aí vocês sempre vão ter 2 semanas para fazer cada uma, né? A gente vê a data, eu vejo a data lá. Mas eu vou ficar colocando lá então. Coloco como atividade. Fica lá para vocês marcarem só o gabarito, né? Ah, se for assim é legal. Pronto, tranquilo. Aí pelo menos eu vejo, né? As alternativas que vocês estão marcando. É bom. Porque nem sempre eu tiro as dúvidas, mas nem sempre eu tenho um retorno de tudo, né? Joia. Bom, tentem fazer essa daí. Deixa eu dar uns minutos aí para vocês tentarem. Tem que tentar para poder ir criando essa manha aí para resolver as questões. Vou marcar aqui, acho, 2, 3 minutos. Bora ver. Mandem pelo menos. É porque eu não coloquei as alternativas, né? Mas mandem pelo menos o resultado final, se vocês chegarem a algum resultado aí. Pra eu saber que vocês estão tentando. Mandem aí. Dá 455 metros quadrados. Isso. Joia.
Essa foi fácil. É de boa, né? Vamos lá fazer. É o seguinte, né? O SBT, em parceria com a Nestlé, criou um novo programa de perguntas e respostas chamado Um Milhão na Mesa. Nele, o apresentador Silvio Santos faz perguntas sobre temas escolhidos pelos participantes. O prêmio máximo é de R$ 1 milhão, que ficam inicialmente sobre uma mesa, distribuída em 50 pacotes com 1.000 cédulas de R$ 20 cada um. Cada cédula de R$ 20 é um retângulo de 14 centímetros de base por 6,5 centímetros de altura. Considere que todas as cédulas foram colocadas no piso do palco, plano, uma ao lado da outra, sem deixar espaço entre elas e sem haver sobreposição de cédulas. A medida da superfície ocupada por todas as cédulas é igual a. Então, ó, a primeira coisa, né? Qual é a área dessa cédula, né? A área dessa cédula aqui vai ser 14 vezes 6,5, né? E a gente chega em 91 centímetros quadrados. Essa é a área da cédula. Só que tem quantas cédulas dessa? Ó, você repara o seguinte, ó, foram 50 pacotes com 1.000 cédulas. Então, a quantidade de pacotes vai ser 50 vezes 1.000. Ou seja, eu tenho 50.000 cédulas. Bom, se cada uma tem 91,91 centímetros quadrados, né? Então, a área total vai ser 50.000 vezes 91. Vai dar 455, 4 zeros, ou seja, 4.550.000 centímetros quadrados. Mas só que cadê? Ele pediu em metro quadrado? Ele nem pediu em metro quadrado, né? As alternativas são em metro quadrado dessa questão. Não coloquei as alternativas, mas aí lembra, né? Para a gente fazer essa conversão aqui, ó, de centímetro para metro, decímetro, centímetro. A gente tem que voltar, ó, 2 casas, certo? Só que aí, lembra, como está em quadrado, cada pulo desse aqui, em vez de ser uma casa só, né, em vez de ser dividido por 10, cada casa que eu estou voltando aqui é dividido por 100, certo? Então, se eu vou voltar 2 casas, na verdade eu vou ter que voltar 4, né? 4 casas decimais, ou seja, só fica 455 metros quadrados. Se for conversão normal, cada salto desse aí é uma casa decimal só. Se for o quadrado, são 2 casas decimais. Se for o cubo, 3 casas decimais. Beleza? Vou passar para a próxima. Olha essa daí, ó. 2 minutinhos para vocês tentarem essa daí. Essa aí é simples. Se entendeu, é 30 segundos para resolver. Vejam essa daí. Igor perguntou se a área vai ser 4 centímetros ao quadrado. Isso, vi agora, valeu.
Isso. Tá certo. Aí pegou a ideia rápido, né? Mais alguém chegou nisso aí? Mais alguém entendeu esse processo? Aí, eu acho que só deu 30 segundos mesmo ali pra Igor fazer. O negócio não é nem o cálculo da área em si, mas é pra você entender o que a questão tá trazendo. Só mais um pouquinho aí pra ver se alguém pelo menos gera alguma dúvida aí. Alguém diz não entendi, pra ver. Isso. É isso aí mesmo. Que a gente vai seguir a linha de pensamento da questão, né? Que diz o seguinte, né? Tome um quadrado de lado 20 centímetros e retire sua metade. É a figura 2. Retire depois um terço do que restou, do resto. Aí a figura 3. Continue o mesmo procedimento, retirando um quarto do que restou, depois um quinto do novo que restou. Então, se a gente perceber, ó, o que é tirar metade, né, do que restou? Isso aqui é 1/2, né? Da área anterior. Metade da área anterior. Aqui, se você completar, ó, tem 3 retângulos aqui na esquerda, vai ter 3 aqui na direita. Então, isso aqui é 2 de 6, que é a mesma coisa que um terço. E isso vai continuar dessa forma, né? A figura 2 é 1/2, a figura 3 é um terço da original, a figura 4 é um quarto da original, a figura 5 um quinto da original. Então, a figura 100 vai ser 1/100 da área da figura 1, certo? Só que quanto é a área dessa figura 1? Ele já disse que a figura era um quadrado do lado 20. Então, a área vai ser 20 vezes 20, 400 centímetros quadrados. Então, a centésima figura é 1/100 da área do quadrado 1, né? Então, vai ser 400 sobre 100, que é justamente 4 centímetros quadrados. Boa. Próximo. Nessa daqui, antes de vocês lerem, eu quero que vocês construam isso aqui, ó. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Base. Escrever a altura com H. Tanto que a gente bota H para altura. Vocês vão fazer a base, vão escrever, ó, a base e a altura de cada retângulo desse. E esse aí dá um pouquinho mais de trabalho. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Agora façam, pessoal. É muito importante que vocês tentem, certo? E não fiquem só olhando. Vocês desenvolvem mais o raciocínio depois que vocês tentam. Tá? Então eu vou marcar uns minutos aí para vocês tentarem essa daí. Aí preencham essa daí para ver se vai bater quando eu for perguntar. Escrevam aí e depois tentem resolver. Vou marcar aí uns 4 minutos aí para vocês tentarem.
Se alguma informação não ficou clara aí, vocês perguntem, tá? E esperando para ver tudo de uma vez. E aí, se alguém conseguiu aí, mas quiser mandar a resposta, provavelmente manda aí, ó. Consegui. Só para eu ver aí quem conseguiu, quem não conseguiu ainda. E a noção de como é que tá aí. E aí, nada? Ninguém conseguiu e nem não conseguiu? Manda aí se conseguiu, se não conseguiu. Só para eu saber aí. Boa, Ju. Essa Ju, viu? Tá tomando café. E os demais? Ainda não. Ok, Thalita. Conseguiu escrever, Thalita? Quem são as bases e altura? Bom, vou lá, vou escrever aqui quem são esses caras, certo? Vamos ver.
Vamos fazer essa parte aí. Ó, em uma exposição, os quadros retangulares A, B e C foram alinhados em sequência, conforme mostram as figuras. Sabe-se que a medida da base B de cada quadrado é 20 centímetros maior que a anterior. Então, vou parar aqui. Ó. Parar aqui. A base de cada quadro é 20 centímetros maior do que a anterior. Como eu não sei quanto é nenhuma, a primeira base aqui eu vou chamar de x, porque eu não sei. Mas eu sei que a base seguinte é 20 centímetros maior que a anterior. Então, se a primeira é x, esse aqui já vai ser x mais 20. Já o terceiro aqui, né, o quadro C, vai ser x mais 20 mais 20. Ou seja, vai ser x mais 40. Tá? Então, essa aí foi a parte da base. Ó, e que a medida da altura de cada quadro é igual a uma vez e meia a medida da respectiva base. Ou seja, aqui a altura, ele disse que é uma vez e meia a medida da base. Então, se aqui ó, no quadro a base é x, vai ser 1,5 vezes x. No B, vai ser 1,5 vezes x mais 20. No C, 1,5 vezes x mais 40. Eles querem uma vez e meia a mais, ou uma vez e meia da respectiva base, né? Cada um com sua base. 1,5 vezes a medida de sua base. Então agora eu já sei a base, se assim a gente acha, né? Já escrevi, né, a expressão da base e da altura de cada quadro desse. Aí vem me dar mais uma informação, ó. Que é qual? O perímetro do quadro C é igual a 4 metros. E ele quer saber a área do quadrado A. Ele quer saber isso aqui. E ele deu o perímetro. Aqui é o perímetro, né? Do quadro C, né? Perímetro é a soma do contorno, né? Todos os lados. Então, vamos calcular aí quanto. Vamos usar essa informação, né? Como é que eu uso informação? Perímetro de C. Eu vou fazer ali do lado, porque dá um pouco grande. Ó, o perímetro de C é igual a 4 metros. Só que como tudo isso aqui da gente está em centímetro, vou colocar em centímetro. 4 metros é 400 centímetros. Beleza? Vamos lá, então vamos lá. Quem é o perímetro desse quadro C? São a soma de todos os lados, então tem o quê? Duas bases e duas alturas, certo? Para fazer o perímetro. Então eu vou colocar aqui, 2 em evidência. Vai ser a base, que é x mais 40, mais a altura, igual a 400. Tudo bem a montagem aí, pessoal? Se ficou com dúvida na montagem, eu só coloquei esses dois aqui para fora para não ter que fazer x mais 40 mais x mais 40 mais 1,5 vezes x mais 40 mais 1,5 vezes x igual a 40, que é a soma de todos os lados. Como tem dois que se repetem desse primeiro, tá aqui ó, o 2. Ó. Como tem dois que se repetem desse cara, tá lá também, certo? Então, para não ter que repetir para não ter que colocar 4 parcelas, eu coloquei só a base e a altura e deixei o 2 lá fora. Já para facilitar, certo? Mas se você quiser fazer separadamente, pode também. Fazer a soma dos 4, escrever os 4 numa linha só, tudo bonitinho, zero bronca também. Então vamos lá, né? Vamos resolver essa bronca aqui, ó. Primeira coisa, esse 2 que está multiplicando, já vou jogar ele lá para o outro lado dividindo. Vai ficar x mais 40 mais 1,5 vezes x, 1,5x, 1,5 vezes 40, 60,
E esse 2 que estava multiplicando, passou para lá dividindo, né? Então, 400 dividido por 2, 200. E aí, agora a gente faz as continhas aqui, bestinha, né? Dá 2,5x, 40 mais 60 dá 100. 100 passa para o segundo membro subtraindo, então só sobra 100, que ele vai negativo. E aí eu vou ter x igual a 100 dividido por 2,5. E aí eu vou ter x igual a 40. Certo? Então eu já encontrei o meu x. E aí para que esse x vai servir? Ele não quer a área do retângulo A, do quadro A. Então se eu encontrei meu x, eu consigo escrever quem é a base e quem é a altura do A. Ó. Vamos voltar para cá. Ó. Olha, a base do quadro A é x. Opa, já descobri meu x, então é 40. A altura é 1,5 vezes x. 1,5 vezes 40, 60. Então a área do meu quadro A vai ser 40 vezes 60. Então a área do quadrado A aí, 2.400 centímetros quadrados. Então veja, o cálculo em si da área, você saber o que é a área, não é difícil, certo? O que vai dar trabalho a vocês é a interpretação da questão. Então por isso que é importante esse momento que eu deixo para vocês de fato gastarem aí esses minutos gastando neurônio aí, tentando resolver, certo? Que é nesse momento que você vai tentar interpretar, vai gerar alguma dúvida, e assim você pode compreender o raciocínio da questão por completo, tá? Se preocupe em escrever isso aí não, caso alguém esteja escrevendo, eu vou mandar o slide, eu vou mandar com essa resolução aí, certo? Não vou apagar essa resolução não. Espero não apagar, se eu apagar eu faço de novo, sozinho aqui e caminho junto. Vocês precisam estar escrevendo agora. Vocês ficam com a questão e com a resolução, né? Já é uma lista a mais para vocês aí. Se alguém precisar que eu volte lá para alguma coisa, é só avisar. Vamos lá, 2 minutos aí para vocês fazerem essa. Vamos lá, tentem, viu? Tentem. Vocês participam um pouco. Vamos lá, gaste neurônio aí, manda dúvida, pergunta, pode falar. Fiquem à vontade, certo? Esse é o momento de vocês aí de estar tentando, tirando dúvida. Fiquem acanhados não para falar não. Podem ficar à vontade. Lá, e mais uma questão de área aí que tem triângulo. Vocês vão ter que usar esse triângulozinho retângulo aí. Bora, bora. Quero ver vocês participando aí, perguntando. Ou respondendo, né? Que é melhor ainda. Tem que tentar, tem que tentar.
perguntar se é esse o resultado, mas assim, eu não garanto nada. Manda. 8,5 quilômetros quadrados. Quer dizer, quilômetros Não. não, né? Sim, a área é quilômetros quadrados. Mas dá 8 não. Deve ter faltado alguma partezinha aí. Calculasse como essa área aí. Calculasse a área do triângulo não, né? Calculasse a área desse L, né? Eu esqueci da outra, desculpa. É porque são dois pedaços. Uma dica para vocês. Vocês podem separar isso aqui, ó. Vocês calculam a área desses dois retângulos aqui, ó. Separa. E calcula a área desses dois retângulos aqui, ó. Esse de preto, né? Esse aqui, ó. Esse um aqui e esse dois. Calcula separado. Tentem fazer dessa forma aí. Calcular a área dessa forma. É uma dica aí para vocês. Vocês podem dividir as figuras. A figura, né? Em várias figuras. Para estar calculando a área. Tentem dessa forma para ver se sai. O do primeiro, do retângulo 1 aí, né, que eu coloquei, ele já tá de cara aí, né? A altura dele é 4 quilômetros e a base é 1,5. Então o do 1 aí, ele já tá bem tranquilo, né? Vai ser a área, vai ser 4 vezes 1,5. Aí vai dar 6, né? Então já tem a área desse retângulo 1 aí, ó. O negócio é a área desse retângulo 2. Porque tá faltando uma das medidas, né? Tá faltando as medidas aí. Você precisa saber quanto é essa medida aqui, ó. Para calcular aqui, ó. O retângulo é isso aqui, ó. Você precisa saber quem é esse Y, que é a tua base. Você precisa saber quem é esse carinha aqui, ó, que é a altura, ó. Só que quem é esse cara? Esse cara vai ser os 4 quilômetros menos esse carinha aqui, ó, do X, ó. Então você precisa descobrir quem é esse X, porque a reta toda, essa altura toda aqui, é 4. Se tu descobre quanto é que vale esse pedaço aqui, ó, sei lá, se esse aqui for 3, aí sobra 1 para completar, né? Porque você quer esse aqui de baixo, certo? Então você tem que descobrir quem é X e quem é Y aí, para poder conseguir fazer a área desse triângulo, a área do retângulo. E aí você descobre quem é X e quem é Y usando esse triângulo aí, ó. Eu falei esse triângulo aqui à parte, ó. Usa esse triângulo, ó. Ele é 5, triângulo retângulo, aqui é 30. Então vamos lá. Para descobrir esse Y, vamos lá, para descobrir o Y primeiro. A gente vai usar seno, cosseno, tangente de 30. E aí, quem me ajuda aí? Para descobrir o Y, vai ser seno, cosseno, tangente. Vamos lá, me ajudem aí. Cosseno, que é o cateto... Não, é o Y? O Y primeiro. Vai ser o
cosseno, né? Cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso. Então, ó, cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 5. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é y sobre 5. E aí, esse 5 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, já descobri o valor do meu y aí, ó. Agora eu preciso descobrir o valor do meu x para poder descobrir quem é essa altura do retângulozinho aqui de baixo. Beleza? Boa, Daniel tem mandado aí cosseno. Beleza, Daniel? E agora aqui para o seno, agora para o x, né? Vai ser o seno. Por quê? Vai ser cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, que é o 5. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2. E aí, esse 5 passa multiplicando. 5 sobre 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, pessoal, você tem essa reta aqui todinha, certo? Que é os 4. Aí você tem uma parte aqui, ó, que é 2,5, que é esse x. Para completar os 4, essa parte aqui de baixo tem que ser 1,5. Então, o teu retângulo vermelho ali, o 2, o retângulo vermelho ali que eu marquei como 2, ele tem 5 raiz de 3 sobre 2 aqui na base, e na altura ele tem 1,5. Essa é o retângulo 2, ó. Então, vamos calcular a área dele. Base vezes altura. No caso aqui foi altura vezes base, né? Que eu escrevi. Certo? Fazendo essa continha aí, ó. Vai ser 1,5 vezes 5 vezes 1,7, porque a questão manda substituir, né? Tudo isso sobre 2. A gente fazendo essa continha aí, a gente chega em 6,375. E aí, qual é a resposta final, né? É a soma desses dois retângulos. A gente fez a área do 1, a área do 2, e aí ele quer a área de toda essa parte sombreada, né? Então, essa parte aí, aqui em quilômetros quadrados, quilômetro quadrado também. Então, a área total vai ser 6 mais 6,375, que aí vai dar 12,375 quilômetros quadrados. Por isso que aquela parte de triângulo ela vem antes, tá? O triângulo ele é muito usado na maioria das figuras justamente para dar um upgrade na questão. Ele coloca alguma coisa com um triângulo, né? Para você não calcular diretamente a área de um retângulo, a área de um trapézio. O triângulo aparece em tudo, aparece lá no paralelogramo, aparece no trapézio. Aqui ele deu um jeito de aparecer. Então é bem comum que apareça um triângulo nas questões, tá? Triângulo é a figura mais usada. Então tá aí, né? A área do retângulo 1, a área do retângulo 2, somou tudo, deu a área total que a figura estava pedindo. Joia? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, sinaliza. Caso não, vamos para a próxima. Se precisar, eu volto, tá? Se qualquer coisa, sinaliza aí que eu volto. Fiquei com dúvida, não. Joia. Aí, ó, mais uma para vocês aí, ó. Questão do Enem. Não lembro o ano agora, mas é do Enem, isso daí. Se não me engano, a anterior também era. Essa aí eu tenho certeza que é. Questão de Enem, 3 minutinhos aí para vocês tentarem.
Se alguém chega alguma alternativa aí, manda aí. Vamos lá, fazer essa. Diz o seguinte, né? Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos possíveis terrenos para a construção da praça, né? Os terrenos disponíveis para a construção da praça. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores devem escolher qual terreno, né? Olha, Igor foi no terreno 3. Vamos ver. Quando ele diz o seguinte aqui, ó. Quando ele diz que tem que ter 180 metros de tela para cercar a praça, ele está falando do terreno da praça, certo, pessoal? Ou do terreno, do perímetro da praça. Se é uma tela para cercar, estou falando do perímetro. Então, meu terreno ele tem que ter 180 metros de perímetro, ok? Então, vamos verificar aqui, ó, terreno 1. Tem um lado de 55 e um lado de 45, certo? Aqui no total dá 100 metros, né? Se somar esses dois. Só que como cada um é dobrado, né? Então o perímetro desse cara aqui é 200. Ou seja, ele já não pode fazer parte nem das opções, né? Porque só são 180 metros de tela para cercar. Segundo, 55 com 55 dá 110. Fazendo o dobro, 220. Ou seja, também não pode, né? Passou do limite. Terreno 3 dá 60 mais 30, 90. 90 vezes 2, 180. Terreno 3 pode ser. 70 mais 20 dá 90. 90 vezes 2, 180. Pode ser também. E esse aqui com certeza extrapolou, né? Esse aqui já era. Se o 55 já passou, né? Quem dirá esse? Então, ó, dos terrenos possíveis aí, disponíveis, né? Só que pode ser incluso, só que pode ser escolhido aí para fazer a praça, ou vai ser o 3 ou vai ser o 4. E aí ele pede o de maior área, certo? Então vamos lá, o terreno 3. A área dele vai ser 60 vezes 30 igual a 1.800 metros quadrados. O terreno 4 vai ter como área 70 vezes 2 dá 1.400 metros quadrados. Logo, dos terrenos disponíveis que atendem às restrições, o de maior área é terreno 3, 1.800 metros quadrados. E aí o detalhe dessa questão estava justamente em você perceber que 180 metros era o perímetro, porque de cara, se você fosse olhar, ele quer o de maior área, eu vou aonde? No terreno 5, né? Olha as medidas do terreno 5, né? É maior tanto em comprimento quanto em largura de todos os outros. Então, de área, o terreno 5 é o maior. Porém, ele não atende a restrição de 180 metros de perímetro. Beleza? Então, era uma questão mais para ficar atento a esse detalhe. Vamos para outra. Aí, uns minutos aí para vocês tentarem essa.
E como o Herbert postou, não sei se vocês seguem o Herbert lá no Instagram, né? Eric repostou também. Ele botou o modelinho da questão do Enem, né? Vem o texto base, depois vem o comando. No finalzinho eu esqueci qual foi o nome que ele disse. Aí tem um comando que é justamente essa parte que diz o que quer, né? E esse comecinho sempre vem um textinho aí na questão do Enem. Às vezes útil, às vezes não. Mas sempre vem essa historinha antes aí. Olha aí, eu acho que o antes tava fazendo não. Agora o cabo chegou, viu? Já mandou aí de novo, ó. 36%. Vamos embora, vamos fazer. Ele diz o seguinte, né? A cerâmica constitui-se de um artefato bastante presente na história da humanidade, uma de suas várias propriedades é a retração, né, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possui uma base retangular de 30 cm por 15. Após o cozimento desses lados, esses lados foram reduzidos em 20%. Então, vou dar uma parada aqui. Então, ó, ele disse que essa peça reduziu 20%. Então, 30, 100%. Aí você pode fazer assim por regra de 3, né? Se vai reduzir 20%, vai ficar só 80%. Então, 80% é quanto, né? Então, 6x igual a 2.400, né? Cortou o zerinho aí, ó. X é 24, ou seja, já descobri quanto é a minha base aqui. Ficou 80% de 30 ou 24. Aí, da mesma forma, você descobre o 15, né? 15 é o 100%. E aí, quanto é que vai ficar os 80%, né? Vamos lá. Vai ter um zero aqui, né? 8 e 5, 40. 1.200 por 2 zeros. X igual a 12. Certo. Aí vamos ver qual que é a pergunta, né? Em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Então ele quer saber quantos por cento foi reduzida a área dessa peça.
Então, vamos lá. A área aqui do antes é 30 vezes 15. Então, a área aqui é 450 centímetros quadrados. A área aqui do pequeno, né? Do meio do pequeno, do que reduziu, né? 24 vezes 12. Então, a área desse cara aqui vai ser de 288 centímetros quadrados. E ele quer saber quantos por cento reduziu, né? Então, vamos lá, né? Ó, 450 é o 100%, 288 são quantos por cento? Então, você vai ter aí, ó, 450x igual a 100 vezes 288. Ou seja, 28.800. Isso aqui dá 64%. Mas essa não é a resposta, certo? E aí isso acontece muito nas provas do Enem, vocês têm que estar atento a isso. Porque essas questões são pensadas justamente elaboradas justamente da forma como o aluno vai resolver, né? É pensado dessa forma. Eu aqui achei 64, porém o gabarito não é 64. A minha peça, ela ficou 64% da original. Quantos por cento foi que reduziu, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu ver, fazer aqui, ó. Vai ser o 100% menos esses 64. Ou seja, 36%. Foi isso que reduziu. Ela era 100%, ela passou a ser 64%. Então, o que reduziu aí foi 36%. Beleza? Boa, Igor. Acertou aí. Ok, pessoal? Então, outro detalhe também é a questão da interpretação e do momento final da questão, né? Ficar atento, porque o resultado que você chegou aí, a princípio, já pode não ser o resultado final, né? Tem que estar atento bem ao que ele está perguntando, para não fazer todo um cálculo e errar justamente a parte final, né? Uma besteira assim, e tá errando, tá? Tem que garantir todas as questões. Beleza? Eu vou encerrar com essa. Vou até aqui deixar... Aí, para não perder aqui, né? A resolução. Tá tudo resolvido.